Mas quem terá pena de nós? Será o que se apiedou-se de todos? O que entendeu a todos e tudo? Ele é único. Ele será o juiz e julgará todos e perdoará os bons e os maus, os sábios e os humildes. E aí, meu consagrado, minha consagrada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus. Tamo junto, hein? Nós estamos na nossa semana dos clássicos da literatura mundial. Dos clássicos da literatura mundial. E aí, um bando de loucos. Aí estão eles tomando todas as partes do estádio. Estádio com capacidade para 73 mil pessoas, 68 mil ingressos foram colocados à venda. Aí vem todo aquele... Chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, de gol. E hoje o livro que eu trouxe para vocês é um dos meus favoritos. É O Crime e Castigo do Dostoiévski, que é uma literatura russa do século XIX. É bem massa, bem legal. É um livro um pouco denso, mas que traz uma leitura bem fluida, bem gostosa de se ler. Esse livro, ele traz a narrativa de um camarada chamado Raskolnikov. E ele é o autor, ele é o personagem principal do livro. Acontece o seguinte, Raskolnikov é um homem que ainda vivia na Rússia czarista no século XIX. E ele era uma pessoa muito inteligente, tinha muita capacidade de aprender e a sua família apostou nele. O problema é que eles não tinham dinheiro para Raskolnikov estudar. Ele era órfão de pai. Então, quando ele muda para a capital na época, que é São Petersburgo. O problema é que eles não tinham dinheiro nenhum. Então, quando ele muda para a capital na época, que era São Petersburgo, ele começa a penhorar todos os seus bens, inclusive um relógio de bolso que era a herança do seu pai, para poder pagar os seus estudos e para poder se manter ali naquele lugar. Você sabe, se você não ganha, você só gasta, uma hora o dinheiro acaba. Foi isso que aconteceu. O dinheiro dele acabou, logo ele não pôde mais estudar e também começou a viver numa miséria extrema. Ele vivia em um dos quartos da casa de uma velhinha que também era agiota. Contar um segredo. Ele fala no livro que ninguém gostava daquela velhinha. Ninguém gostava daquela velhinha. Só que ele precisa se relacionar com ela porque ele tinha que conversar, gostar, fingir gostar dela, porque ele tinha que pedir dinheiro emprestado. Ela era agiota, cobrava juros e tudo mais, e na data certa estava sempre batendo na porta do seu quartinho para poder cobrar o dinheiro. Isso acontece até o momento em que ele recebe uma carta da sua mãe dizendo que a sua amada irmã, ia se casar com um conhecido da família, um cara que ele não gostava nem um pouco. Ele fica totalmente inconformado com essa situação e ele pergunta, manda a carta de novo, ele pergunta, mas por que ela vai fazer isso, que não sei o quê? E a mãe responde, sabe por quê? Porque a gente não tem dinheiro. É o dinheiro, né? E se ela não se casar, a gente vai morrer na miséria. Raskolnikov, ele começa a pensar nisso, começa a ficar inquieto, não posso permitir, não posso... E aí surge uma ideia na mente dele. Qual que é a sua ideia? Lembra que eu falei que ele comenta que ninguém gostava daquela velhinha, ela não tinha família, não tinha dependente, não tinha nada? A ideia dele era assassinar a velhinha para poder roubar os seus bens e então ter dinheiro para se manter e mandar dinheiro para sua família. Que coisa maluca, né? E ele fica realmente motivado nessa ideia, ele fica compenetrado nessa ideia e ele começa a tramar o que ele poderia fazer. E aí daí que vem o título do livro. Se tratando da literatura russa do século XIX, isso não é nenhum spoiler. O livro vai do crime ao castigo, tá certo? Mas antes mesmo de Raskolnikov ser castigado na pele pelo seu crime, ele começa a ser castigado na sua mente. É exatamente isso. O tema principal dessa literatura é a culpa e o que ela pode fazer com o ser humano. A culpa também é um tema abundante nas Escrituras. Esse porque Deus tem preocupação com que nós não vivamos com o peso da culpa sobre as nossas costas. Tem um texto muito conhecido de Salmo 32 que diz assim:
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de cio. Confessei-te então o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as iniquidades do meu pecado. Davi está dizendo aqui que quando ele calou, quando ele escondeu seus pecados, ele quase foi consumido pelo peso da culpa. Mas quando ele confessou seus pecados, a vida voltou em seu ser e ele passou a ser novamente uma pessoa feliz e satisfeita. Talvez seja o momento de você fazer isso também. Eu sei como é triste, como é pesado carregar o peso da culpa. Não precisa ser mais essa a sua realidade. Confesse seus pecados. Viva livre, leve e solto, porque Jesus te perdoa. Tamo junto.